Vamos aos cortes. Tecido pra cá. E agora eu vou mostrar pra vocês. Esta base de corte, ela mede aproximadamente 30 por 40 centímetros. Esta base de corte, da mesma marca, ela mede 40 por 60. Também pelo tamanho, a maior é mais valiosa do que a menor. Deste lado, as duas são quadriculadas centímetro por centímetro. Deste lado, elas são quadriculadas polegada por polegada. Esta tem um quadrado 5 polegadas de lado e algumas linhas para marcar ângulos. Eu tenho o quadrado, que tem 4 lados iguais, 0 a 5 polegadas. Aqui pode ser considerado 0, que não está marcado, 1, 2, 3, 4 e 5 polegadas. Elas são quadriculadas de meia em meia polegada. O centímetro, a gente conta de 10 em 10. A polegada, a gente conta de 8 em 8. Eu vou mostrar aqui com o lápis. 1, 2, 3, 4, que é meia polegada. 1, 2, 3 e 4. Polegada, a gente divide meia polegada, 1/4 de polegada e esse pedaço pequenininho, 1/8 de polegada. O nosso centímetro, ele só fica dividido de meio em meio. É mais difícil dividir o centímetro em 10 pedaços, que seria o nosso milímetro. A régua, a mesma coisa. Ela é quadriculada de centímetro em centímetro. A linha escura, 5 centímetros. A minha régua tem 15 por 30. Ô, Elza, por que você está dando aula para aparecer no YouTube ou nas mídias com uma régua quebrada? Porque não é porque a minha régua tá sem ponta que eu vou jogar minha régua fora. Ela é cara pra caramba. Agora, por que a minha régua tá sem ponta? Porque foi derrubada no chão. E quando a régua cai de quina, ela quebra. Então, se a gente toma super cuidado, a nossa régua vai ficar impecável. Se a gente não toma um super cuidado, ela cai e quebra. Infelizmente, e ainda bem que ela não é de vidro. Provavelmente, se fosse de vidro, a gente deixaria cair menos. Cuidados importantes. Régua é melhor não cair. Base de corte é proibido tomar sol, porque senão ela ondula. Por melhor que seja a qualidade por enquanto. Então, vamos lá as nossas divisões. De 1 em 1 centímetro, de 5 em 5, uma linha cheia. Nesta linha cheia, tem essas marcas de meio em meio, aliás, de 1 em 1 centímetro, mas de 1 em 1, a marca que vem de um lado ao outro da régua é tracejada e quando a régua é tracejada, ela faz meio centímetro com esta marca. Aí, o que eu tenho? De 5 em 5 centímetros, a minha régua tem marcação de meio em meio centímetro. Uma pequena linha, uma linha tracejada. Daqui a aqui é meio.
De 5 em 5 também eu tenho de meio em meio, linha tracejada e a linha pequena. Na hora que você se familiariza com isso, facilita muito a sua vida para fazer os cortes. Neste momento, eu só estou dando uma passadinha geral no funcionamento da régua e da placa de corte. A nossa régua, ela tem este meio círculo, que é isso tudo aqui, como se fosse um transferidor. E está marcado o ângulo de 90 graus com a parte de baixo. Daqui a aqui tem 60 graus. A minha régua tem um quadrado de 15 por 15 e mais um quadrado de 15 por 15 do outro lado. Quando eu traço do pontinho de encontro das duas linhas do quadrado até o pontinho de encontro das outras duas linhas do quadrado, esta linha tem o nome de diagonal. A diagonal, ela dá 45 centímetros deste lado do quadrado, daqui a aqui, 45 graus. Então, deste lado até este eu tenho quadrado, e a diagonal, ela divide esta abertura completa em duas partes de 45 centímetros. Novamente, gente, duas partes de 45 graus. Toda esta abertura que faz uma linha reta, nós temos 180 graus. 90 para cá e 90 para cá. 45 aqui, mais 45 aqui. Deste lado até esta parte, nós temos o ângulo de 60 graus. E aqui, o ângulo de 30. E daqui para cá, 30. Então, gente, as angulações existentes nas réguas, elas vão ser usadas ao longo do tempo. Se você ficar só nos quadrados, triângulos e retângulos, você fica só com os 45 e 90 graus. Se você for andando um pouco mais para frente, você vai usar também os ângulos de 60, os ângulos de 30 e outros que se façam necessários. Aqui, novamente, angulações. A diagonal do quadrado, o ângulo de 45 graus, aqui tá marcado 45 para cá, tem a flechinha indicando 45 para lá. Aqui eu tenho o ângulo de 30 e depois eu tenho o ângulo de 60 daqui até aqui. Então, de um lado é 30, este com este. Do outro lado é 60, este com este. 60 aqui, 30 aqui. 60 mais 30, novamente a abertura de 90 graus. 60 mais 30, a abertura de 90 graus. Elza, nós vamos usar tudo isso ao longo do tempo? Sim. E se vocês fizerem o curso Panos para Quê? E os outros que vêm, vocês com certeza ficarão experts em angulações, nos tecidos, nos papéis, nos planejamentos, e vai ser muito bacana, porque eu espero que vocês continuem comigo por muito tempo, da base ao complexo. Demora, mas chegamos lá. Agora, a régua grande é maior. E a régua grande, ela vai ter 4 quadrados. Cada quadrado, 5 por 5 polegadas.
Os ângulos são sempre em graus. A medida de comprimento pode ser polegada, pode ser centímetro, pode ser decímetro, pode ser pé e assim por diante. Nós vamos agora, até uma boa parte, pensar em centímetros e em graus. Aqui está a nossa diagonal do quadrado, 45 para lá, 45 para cá. A mesma coisa, esta linha tracejada, 30 graus, do lado do quadrado até a tracejada aqui, 60 graus. Espero que não haja dúvida. Se houver, por favor, comunique-se, mande e-mail e as suas dúvidas serão todas esclarecidas, ou ao vivo ou especialmente para você. Agora, a nossa ferramenta de corte. Cortador circular. Tanto a minha placa de corte, quanto o meu cortador circular, quanto a minha régua, tem a mesma marca. Esta marca é considerada por muitos a melhor do mundo. É uma marca japonesa que se chama Olfa. Ela é cara, se considerar com quantidade de reais, mas o custo-benefício é 100%. O material dura, é preciso e, além de tudo, é bonito. Existem cortadores amarelos e pretos e existem alguns coloridos que são feitos de vez em quando ou para comemoração ou para enfeite. Mas, no geral, os cortadores Olfa são amarelo e preto. Este aqui é um cortador de 45 milímetros, 4,5 centímetros, e ele é muito legal como medida para você começar. Com o tempo, talvez você precise de círculo maior na lâmina ou menor. Aí vai da sua conta. Por enquanto, eu aconselho que seja cortador de 45 milímetros. Primeira coisa que nós vamos fazer no tecido é alinhar o tecido. Eu coloquei ourela sobre ourela, do outro lado também, e aconteceu isto. O meu tecido está torto. Se eu quiser que o meu tecido desentorte, eu coloco novamente ourela com ourela e posso alinhar o meu tecido se a minha placa comportar este tamanho. Placa sobre placa faz calombo, então eu posso alinhar o meu tecido em primeiro lugar, tirando fora as ourelas, porque a ourela prende o tecido e eu quero meu tecido solto. Pego uma régua grande, alinho o meu tecido numa linha da régua. Eu estou do lado de polegadas agora, porque não vou medir. Eu vou acertar a ourela. Do lado daqui tá 2 polegadas, do lado de cá também. Eu alinho a minha régua com a linha de polegada. Abro o meu cortador, seguro a régua com a minha mão bem firme e fazendo o ângulo reto com a régua, eu tiro a ourela fora. Muito importante, quando você vai colocar a mão na régua, segure o seu dedão para dentro,
porque aqui dá bife de dedo e não interessa. Guarda o seu dedo, porque o cortador circular é bastante afiado. Sem tirar a minha mão de cima da régua, eu vejo se cortou. Se não cortou, eu passo o cortador novamente. Já está tirada a orelha, o meu tecido está bem dobrado. Vou virar a minha placa de corte para o lado do centímetro, porque é assim, gente, eu uso mais a base de corte como base e não como instrumento para medir. Eu uso para medir principalmente a régua. Agora eu tenho aqui o meu tecido que está torto. Eu vou desentortar só de um lado, porque senão é mais tecido que a gente perde. Como a minha lateral já está reta, saiu a orelha fora, este pedacinho não tem importância porque ele fica dentro da costura e não vai atrapalhar a elasticidade do meu tecido. Eu faço isto. E vou colocar sobre a minha placa de corte, já que ele está reto, numa linha e aqui ele não está dando certo, certíssimo, porque não está reto. Deixei o tecido reto. A batidinha de mão é importante e eu vou deixar reta esta margem do meu tecido. Vou colocar daqui para cá, tá contando até 40, eu vou marcar lá 40, 2 centímetros abaixo dá 38. Pego a minha régua, 38 e 38. Vai sobrar aqui uma tira irregular, porque o meu tecido tá torto. Abro o meu cortador, mão fechada, o dedo indicador para ele dar força. E eu abri o cortador, vou de trás para frente, vou mostrar o movimento. Todos os movimentos com o cortador são sobre a mesa, sobre a placa de corte. Se eu quero coçar, eu coço. Se eu quero arrumar o cabelo, eu arrumo. Se eu quiser arrumar o óculos, eu arrumo. Sempre com a mão livre, o cortador descansando. É um perigo coçar a orelha, por exemplo, com o cortador na mão. Logo que eu comecei a dar aula, uma aluna resolveu coçar a orelha com o cortador aberto na mão. Gente, olha o perigo. Foi o perigo e um berro. Não! É isso mesmo. Cortador na mão, orelha de Van Gogh. Ela vai embora. E outra coisa, crianças andando, cortador na mão, machuca. Então, se você tem que pôr a mão para trás, você larga o cortador. Se você vai conversar com alguém, larga o cortador. Porque, infelizmente, nós falamos também com as mãos. E o cortador tem que ficar descansando, porque ele é muito perigoso. Outro alerta, se você está tendo aula em grupo e todo mundo usa o mesmo cortador, deixa sempre o cortador com a lâmina fechada, porque pode machucar a sua colega, o seu colega. Cortador circular é uma arma, por isso precisa ter muito cuidado com ela. Agora eu abro
cortei, vi se cortou, se não cortou eu passo de novo e se cortou já tá pronto.